Olá, mais uma vez quero agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui. Agradecer a você que tem orado por nós, essa oportunidade maravilhosa que o Senhor tem nos concedido. Agradecer aos irmãos que têm nos apoiado com essas gravações, o Giovanni que tem dado esse apoio e outros irmãos. Também os irmãos na parte de Libras aí, irmã Rivaneide agora nos dando esse apoio, fazendo a interpretação para alcançar também a comunidade surda. Continue orando por nós. Tem sido um pouco corrido, mas a graça de Deus tem sido maravilhosa também conosco. Quero meditar com vocês neste momento. Intitulei a mensagem com Jesus é assim, ele usa até um galo. Eu quero ler um texto da palavra de Deus, se encontra no Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, a partir do verso de número 54, que diz assim: Então, prendendo-o, o levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguiu de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: Este também estava com ele. Porém, ele negou, dizendo: Mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: Tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E passada quase uma hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é Galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: Antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Há 22 anos atrás, eu conheci Jesus Cristo ali no estado de São Paulo. E Deus de imediato me tirou de São Paulo, me enviou para a Bahia. Chegando aqui, havia um missionário trabalhando na igreja Salem, saudoso pastor João Cândido. Deus já o levou à glória celestial. E ele, por ser um missionário, a Comunhão Batista Bíblica Nacional naquela época, ele me indicaram a igreja. Eu encontrei a igreja, encontrei o saudoso pastor João Cândido e comecei a frequentar a igreja Salem. E eu estudava a Bíblia todos os dias, eu queria entender toda a Bíblia naquele instante, coisa que eu não parei até hoje, continuo os estudos das Sagradas Escrituras. E um certo dia sentei eu, minha esposa, o pastor João, e eu mostrando que havia uma contradição bíblica. O pastor aqui no Evangelho diz que o galo cantou e Pedro negou. O galo cantou e Pedro negou. E aqui diz que ele cantou 3 vezes, depois Pedro negou. E o pastor insistiu em me ensinar, a mostrar aquela manhã inteira. E perto do almoço, ele já tinha perdido a paciência. Eu ali incomodando, ele disse assim: Irmão Humberto, eu sim, pastor. Ele diz: Olhe, eu estou com fome. Pedro também estava com fome. Pedro matou o galo e comeu. E o final da história nós não vamos saber mais. Entendeu bem? E eu olhei para ele e falei: E o galo? Ele: Vamos para casa comer e acabou. E eu fui embora sem saber se o galo tinha cantado antes ou depois. Naquela época, irmãos, eu não conseguia entender o que era um assunto principal na Bíblia. Pedro estava negando Jesus e eu preocupado se o galo tinha cantado ou não. Quando foi que o galo cantou? São coisas que às vezes a gente não percebe. Mas os anos passaram, estudando mais a Bíblia, irmãos, eu vi uma importância enorme do galo. Eu vi que cada crente deve ter um galo. Cada crente tem um galo. Eu não sei qual galo você tem, mas foi um galo que Jesus usou para despertar Pedro. Talvez Deus use um objeto, talvez Deus use uma pessoa,
Talvez o seu galo seja outra coisa, mas Deus de alguma maneira está tentando te despertar. Deus de alguma maneira está te mostrando a única verdade que é a palavra de Deus. Deus te ama demais e Ele vai fazer muita coisa na sua vida, como fez na vida de Pedro. Pedro, poucos instantes antes, ele tinha dito assim: Senhor, eu morro contigo, eu jamais te negarei. Todos os demais apóstolos podem te negar, eu não. Jesus conhecia Pedro, irmãos. Jesus te conhece, Jesus me conhece. Ele é criador. Assim diz Colossenses, assim diz toda a Bíblia. Ele nos criou. Ele sabe tudo em nós. Pedro disse: eu não te nego. Jesus falou: ele não sabe o que está dizendo. Jesus olhou para ele e disse: antes que o galo cante, tu me negarás. E ele esqueceu, poucos instantes, mas ele esqueceu. Nós esquecemos rápido as coisas de Deus. Nós esquecemos rápido as maravilhas de Deus. Nós esquecemos rápido tudo o que ele fez por nós, a cruz do Calvário, aquela agonia, o Senhor agonizando naquela cruz. Nós esquecemos rápido. E ele sempre está nos alertando, talvez com um galo, mas ele está nos alertando. Ele tem algo para nos despertar. Ele usou um galo com Pedro. O que Jesus tem usado para te despertar? O texto diz que Pedro, ele foi se aproximando. Preguei uma outra mensagem alguns anos atrás, quando Pedro foi aquietar fogo com os inimigos. Eu disse: cuidado. Cuidado quando você vai aquietar fogo com os inimigos. Pedro estava ali, mas com medo. Pedro estava assombrado. Quando aquela mulher diz, ele estava com Jesus, ele tem um sotaque igual de Jesus, Pedro gritou: eu não. Que tristeza. Em seguida, um outro olhou e falou: você também andava com Jesus. Ele disse: tu não sabe o que diz, homem, eu mesmo não. E na terceira vez que a mulher falou: tu estava assim com o Senhor, ele diz: eu mesmo não. Aí o galo cantou. O galo despertou Pedro. Olha, Jesus ele tinha apanhado uma noite inteira, muito machucado. Mas a dor que Jesus sentiu quando Pedro golpeou foi muito maior. Quando Pedro negou Jesus, foi um golpe no coração do Senhor. O golpe de uma chicotada não dói tanto quanto aquele golpe na alma. Quando eu e você golpeamos o Senhor? Quando nós dizemos não a Ele. Quando Ele diz: a obra está aí, vamos trabalhar. E eu e você nega o Senhor dizendo: não posso, não vou, não quero. Eu até diria para você, toda vez que você pensar em dizer não posso, diga que você não quer, é melhor. Poder você pode, porque Deus dá esta graça. Nós golpeamos o Senhor quando nós valorizamos outras coisas superiores a Ele, quando nós esquecemos um culto a Deus, quando nós damos lugar a outras coisas supérfluas e esquecemos de adorar o nosso Senhor. Sabe quando nós golpeamos o Senhor Jesus? Quando nós esquecemos de ajudar os missionários, quando nós esquecemos de apoiar missões, quando nós esquecemos de colocar o coração na obra, nós estamos golpeando o Senhor Jesus Cristo. Sabe quando nós golpeamos o Senhor? Quando nós abandonamos a palavra dele. Essa palavra nos ensina, essa palavra nos capacita a viver pela fé. Sabe quando nós golpeamos o Senhor? Quando nós deixamos a causa por coisas menores, às vezes até por causa de um irmão, por causa de um irmão que olhou feio para mim, às vezes por causa de uma interpretação errada de uma mensagem, nós começamos a criticar. Nós estamos golpeando o Senhor. Quantas vezes você já golpeou o Senhor? E quantas vezes Deus já usou um galo para despertar que você está errando? Deus querendo te mostrar algo grande e você não quer aceitar. Naquele momento que aquele galo cantou, Pedro ali junto negando o Senhor, quando o galo cantou, Pedro lembrou
das palavras do Senhor. Vou ler novamente o versículo, ó, o verso de número 61. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se das palavras do Senhor quando lhe havia dito: antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. Quando o Senhor olhou para ele, ele lembrou do que o Senhor tinha dito, que o galo ia cantar. E naquele instante, o galo cantou. Agora, Pedro aprendeu tanto naquela hora, somente com o olhar do Senhor Jesus. Nesse momento de confinamento, o Senhor Jesus está olhando para nós. Ele está ali no nosso lar vendo o que nós estamos fazendo. Sabe aquela velha desculpa que nós demos ao Senhor a vida inteira como crentes? Não tenho tempo para estudar a Bíblia. Não tenho tempo para ler esse livro sagrado. Jesus te deu todo o tempo do mundo agora. Apesar que a Bíblia já diz pelo sábio Salomão, há tempo para tudo. Jesus te deu tempo agora. Sabe aquele momento que você não tinha com a tua família? Jesus deu todo o tempo do mundo agora. Que desculpa você vai ter? Jesus apenas olhou para Pedro, fitou os olhos no Senhor e Pedro lembrou. Jesus está olhando para você neste momento. Lembra o que ele já tratou contigo, lembra o que ele quer fazer na tua vida, lembra das bênçãos de Deus. Muitas coisas o Senhor tem para você. E agora? O que você vai fazer? Qual sua decisão? Pedro entendeu apenas com um olhar. Eu sou daquela época ainda que quando meu pai olhava, eu já sabia que ia ganhar uma surra. E eu já quietava na hora. Apesar de ter sido um garoto muito rebelde, meu pai é daquele que olhou, o filho obedecia, o filho já sabia. Jesus apenas olhou. Não foi um olhar de bronca, não foi um olhar de discriminação com Pedro. Foi um olhar de amor. Jesus, na verdade, olhou para ajudar Pedro. Porque olha só o versículo de número 62. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Jesus viu que Pedro precisava de ajuda. Jesus estava machucado. Só que ele viu que Pedro, naquele momento, estava totalmente desorientado quando ele lembrou que Jesus tinha dito que o galo iria cantar. Ele percebeu, ele despertou o tamanho do erro. Ele entendeu naquele momento que tinha negado Jesus Cristo. Ele acordou. E Jesus começou a ajudar Pedro. Mas pastor, não era Pedro que iria ajudar Jesus, ele estava pendurado de uma cruz todo machucado. É verdade. É verdade. Mas Jesus que foi ajudar Pedro, foi socorrer Pedro. Jesus quer te socorrer neste momento. Sua angústia, sua dor, seu problema, a crise, as lágrimas, Jesus pode e quer socorrer. Quando Jesus olhou para Pedro, Pedro entendeu. O texto bíblico diz que ele saiu e chorou amargamente. Jesus disse: agora o meu servo compreende que ele é um ser frágil. Agora ele entende que lá atrás ele falou para mim que jamais me negaria. Ele não compreendia ainda naquele momento. Agora ele está pronto. Agora ele está entendendo o que é a fragilidade humana. Agora ele está entendendo quão pequeno ele é. Se ele não depender de mim, ele não tem poder algum. Pedro agora está entendendo o que eu fiz, o que eu disse para ele. Chorou amargamente. Pedro derramou suas lágrimas. Qual a última vez que você chorou por um problema? Qual a última vez que você chorou relembrando o sacrifício do nosso Senhor? Qual a última vez que você chorou pelas almas que estão perecendo? Pelas almas que estão indo para o inferno sem Cristo?
Qual a última vez que você chorou por ver sua igreja não alcançar um alvo, um desafio? Qual a última vez que você chorou? Pedro chorou amargamente porque Pedro entendeu o que estava acontecendo. Jesus se preocupou com Pedro como ele se preocupa com você. Na agenda do Senhor Jesus, há vaga para todos nós. Jesus entende as pessoas. Jesus compreende os crentes. Jesus compreende suas falhas. Jesus compreende o dia que você falou que não negava. Ele compreende. Mas agora ele está trabalhando na sua vida. Ele está olhando para você. Para que você também possa compreender que você errou o dia que você disse isso. Pense no Senhor. Jesus usa até um galo quando ele quer para despertar um servo dele. Jesus usa até um galo para envolver Pedro na obra dele. Jesus usa até um galo para mostrar a fragilidade de Pedro. Jesus usou até um galo para fazer Pedro chorar. O que Jesus precisa usar para quebrar o teu coração nesta hora? Que Deus te abençoe. Obrigado, Pai, por aquilo que o Senhor fez com Pedro. Obrigado, Deus, pelos ensinamentos ao teu servo. Faz isso conosco também. Ajuda todos que estão ouvindo nesse instante, ó Deus, sentir um quebrantamento no coração, se humilhar diante do Senhor, das tuas potentes e poderosas mãos. Obrigado, ó Deus, por tudo. Continua conosco, que a mensagem, ó Deus, possa alcançar muitas almas, falar aos corações. Que almas permitam um coração quebrantado diante do Senhor. Eu te oro no nome, no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.